Oi, 34 dias pesando comida, elaborando algumas refeições e, claro, copiando também, né, gente? Eu gosto muito também de acompanhar e gosto de me inspirar. Por isso que eu tenho tentado trazer inspirações para vocês, assim como a outras pessoas também me inspiram. E nesses 34 dias que eu estou caminhando com vocês, e eu tenho certeza que vocês também estão caminhando comigo, eu vim aqui hoje para contar para vocês sobre um livro que eu tô lendo, né? A Revolução da Glicose, Jessie. Estou me identificando muito com esse livro. Eu li, depois eu reli de novo, porque eu tenho me identificado muito com o que ela traz aqui nesse livro em relação à alimentação, o que eu tenho vivido. Eu sou resistente à insulina, né? Minha insulina no meu último exame estava 19, o que deveria estar 8, abaixo de 8, né? 8, 7. E por isso do Glifage XR500. E eu pensei, nossa gente, eu vou ter que cortar tudo, vou ter que fazer tudo diferente. E realmente tem sido bem diferente. Eu tenho cortado várias coisas, como cachorro-quente. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de cachorro-quente, eu acho gostoso demais. Eu vou tentar fazer uma receita aqui de cachorro-quente, se eu conseguir, eu vou trazer. Sem salsicha. Com frango. Eu até vi um videozinho, vou tentar replicar ele. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu tenho visto que tem várias coisas que se aplicam aqui no meu dia a dia. Uma coisa que me chama muita atenção é não comer carboidrato sozinho. Também tem esse aqui, ó, esse outro aqui, que é o método da glicose. Essa daqui era uma moça que ela sofreu um acidente e ela... Nossa, a história dela é bem assim, triste. Ela sofreu um acidente e ela quebrou os ossos aqui da clavícula. E ela conta como que ela mudou com a alimentação. E ela usa um dosímetro. É um aparelho que dosa a glicose e ela foi fazendo um estudo muito interessante. Esse livro é muito interessante. E ela vai relatando sobre tudo que aconteceu na vida dela, o que aconteceu, como que foi, como que tá sendo o estudo. Até hoje ela tem esse estudo e eu sigo ela também lá no Instagram. E é muito legal mesmo. Então, ela sofreu um acidente, né? E eu até tô contando um pouquinho da história dela. Ela sofreu um acidente, ela foi pular lá tipo num rio, assim, numa cachoeira, e ela machucou. E a alimentação mudou a vida dela, essa forma de alimentar. E é muito interessante porque dentro desses 34 dias que eu estou fazendo essa alimentação, eu também estou aplicando algumas coisas. Por exemplo, não comer carboidrato sozinho. Eu não preciso tirar o carboidrato da minha vida, mas eu preciso vestir ele. Que bonitinho, né? Colocar uma roupinha no carboidrato. E a ordem, sempre a ordem importa. Então, quando for setembro, acredito que eu vou fazer novos exames. E eu espero muito que tenha baixado a insulina. Mas eu vou trazer para vocês todas as mudanças. Eu estou muito confiante que vai ser um resultado melhor do que está sendo. Melhor do que foi, né? Os últimos. E vestir o carboidrato é importante. Eu tenho feito isso muito. E a ordem da refeição. Eu sempre começo com a salada. E a salada, depois a gente tenta comer a proteína, por último o carboidrato. Só que muitas das vezes eu não tenho feito isso. Eu como a salada, formo meu estômago de salada, depois eu como a carne com o carboidrato junto. Porque, engraçado, tem uma curiosidade para contar. Quando eu era menor,
a gente sabia que era domingo porque era o dia do frango. E tinha frango e tinha refrigerante aos domingos. Gente, eu comia toda a comida primeiro, para depois comer o frango tomando refrigerante. Então, assim, hoje eu faço o contrário, né? Primeiro que nem posso ficar bebendo refrigerante. Só se for zero ou água com limão com gás, né? Que fica bem gostoso também. Eu tenho feito isso, né? De forrar esse carboidrato, de não deixar ele sozinho. Mas também eu tenho seguido essa ordem, né? O meu café da manhã, ele vai ter um carboidrato, ele vai ter uma proteína, ele vai ter a gordura que é do ovo ali. E nesse livro, ela até mostra umas receitas. Nossa, é muito bonito, muito bem feitinho o livro dela. Uma travessa boa. Então, aqui, ó, a primeira semana, tá vendo? Café da manhã salgado. Ela fala pra gente não começar o dia com um café da manhã muito pesado em relação a doce. Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fazia. Primeiro, eu já enfiava a cara num biscoito. Ah, tem biscoito recheado, é isso que eu vou comer. Ah, tem pão, eu vou comer o pão puro. Hoje não, se eu quiser comer o biscoito, eu vou comer o biscoito. Só que com o biscoito, eu vou colocar alguma coisa. Eu tenho meus 2 ovos. Apesar que eu tô vendo muita gente criticar que só 2 ovos tem só 12 gramas de proteína. Mas, e o restante da minha refeição? E outra coisa também. Gente, o quanto que eu já mudei. Por favor, né? Por favor, falar que 2 ovos só tem 12 gramas de proteína. Pra te falar a verdade, eu nem ligo. Não é que eu não ligo. É porque eu acredito no seguinte. Eu tô fazendo melhor do que eu fazia antes. Então, eu já estou no lucro. Eu já estou muito no lucro de fazer diferente do que eu fazia antes. Gente, pensa. Antes era tudo palhaçada. E aqui também eu tenho a segunda semana, tá vendo? É por semanas. Aí ela fala lá, vinagre, pra você tomar o vinagre antes. Não é tudo que eu apliquei, não. E não é tudo que eu tenho certeza que eu não vou aplicar isso tudo aqui, não. Mas várias coisas eu já consegui aplicar e eu sinto que tem mudado. Mas eu só vou saber se mudou mesmo quando eu ver esses resultados desses próximos exames. E eu acredito que sim, que vai ter mudado muita coisa. Eu vou trazer muita novidade boa pra vocês. Gente, vocês percebem que meu rosto tá mais fino? Eu tô achando meu rosto mais fino. Eu tô achando que eu tô emagrecendo mesmo. Eu tô achando, não, tenho certeza que eu tô emagrecendo mesmo. Porque o meu rosto tava tipo uma lua cheia. Muito cheia. Mas agora ela tá uma lua mais com... Olha, tá vendo? Uma lua mais discreta, né? Não tá aquela lua cheia, tá uma lua mais humilde, mais quietinha. Ai, tá dando certo. E eu perco o foco. Eu tô indo numa coisa e eu tô falando de outra. Eu queria muito mesmo, era falar que tem muita coisa aqui, gente, que eu tenho aplicado e tá dando. É legal também que aqui ela fala sobre mexa-se. Então, como que eu aplico isso na minha vida? Eu não como e saio correndo pela rua fora, não. Não é isso, não. Ela até explica de um jeito fácil. Tipo, ao invés de comer e ficar parada no mesmo lugar, você come e vai movimentar. Vai lavar uma vasilha, vai fazer as coisas que geralmente a gente tem muita coisa para fazer. Caso você esteja trabalhando, eu já fazia isso sem saber, né? Sem atingir. Eu tinha 1h30 lá no meu horário de almoço, que eu trabalhava numa empresa, eu sou da área de compras. Então eu fazia o meu almoço, almoçava lá dentro da empresa mesmo, e depois eu ia caminhar. Ia olhar as lojas, ia ficar batendo perna lá no centro. Então eu andava, e sem saber que eu tava fazendo uma coisa boa, né? Agora que eu sei que é bom a gente se mexer, assim que a gente terminar de comer, não ficar deitado, parado, a gente se mexer.
E é muito interessante como que antes eu já fazia isso, e isso me ajudou muito. Eu tava até grávida do Samuel. Eu tava grávida do Samuel e eu sempre fazia isso. Claro que como eu tava evitando açúcar, eu tive diabetes gestacional e também eu tava com pré-eclâmpsia. Eu dei pré-eclâmpsia e diabetes gestacional. Mas eu engravidei muito gorda, tanto que o médico falou, quando eu cheguei lá, o médico falou comigo, você não pode engordar mais nem um quilo. Você tem que parar e começou a fazer os exames, eu tive que tomar AS. Até 3 meses de gestação tomei o AS. Então, assim, foi uma gestação bem complicada, sabe? Em relação a tudo que eu já... todo o meu histórico, né, de obesidade. E sem saber, eu já colocava isso em prática. Então, para você que está me assistindo, que trabalha, vai dar uma passeada na rua do seu serviço, vai ver algumas lojas, ou lá dentro da empresa mesmo, se não tiver essa opção de sair, ali em volta ali do refeitório, sabe? Não ficar parado, não se paralisar. Ela fala muito, ela exemplifica muito isso nesse livro. Fala sobre como, nossa, é muito legal, é bem legal mesmo. E eu tenho colocado muito isso na minha vida. É igual eu já disse, né? Eu só vou ter a certeza de que tá funcionando quando vier os meus exames. Porque até agora eu tô falando o que eu tô sentindo. E eu não posso ficar só do sentimento, eu preciso dar prova, né? Eu preciso ter os exames e comparar. Peraí, o que melhorou em 3 meses, né? Porque vai ser setembro, em julho. Setembro, outubro. Eu sei que vai ter dado mais ou menos uns 3 meses do meu último exame. Então, assim, muito bom, muito legal. Eu só queria compartilhar mesmo sobre esse estudo, né, que ela faz. Eu achei muito legal, muito interessante, principalmente em relação à ordem da comida. E eu sempre vou começar pelo ovo. Eu sempre vou começar para a minha glicose não ir lá para as alturas, sabe? Isso tem me ajudado muito em relação também à saciedade. Nossa, é diferente. É diferente quando você começa comendo a salada e deixa o mais gostoso por último, porque não acho salada gostoso. Ai, que susto! Chegou um sorriso aqui. Então, o que eu acho mais gostoso é o carboidrato. Então, eu deixei ele para degustar por último. E quando chega lá nele, eu já estou muitas das vezes satisfeita. Mas eu não paro de comer. Eu continuo comendo até eu terminar. Isso é um problema. Isso é um problema grave, eu sei. Porque a obesidade é uma doença. E essa doença ela é real, gente. É muito real. É muito real. É uma doença, assim, que só quem tá nesse momento vivendo isso que entende. O que é você acordar pela manhã, fazer o café da manhã, já pensando no que você vai almoçar e já pensando no que você vai jantar. É sofrido, é doloroso. E eu não tô querendo falar para comprar o livro, não tô falando isso não, só tô falando que eu ter adquirido ele, ler e olhar, tem sido muito bom em relação ao conhecimento, né? Todo conhecimento ele é válido. E ela põe em prática, né? Tudo que ela fala aqui, ela põe em prática. Então, assim, ela vivencia isso. Pensa numa pessoa colocar um aparelho para medir a glicose, se ela não tem diabetes, a pessoa não tem problema nenhum. Então, é só para o estudo, sabe? Pesquisa. Muito interessante, muito bom, muito legal. E como eu disse, eu tô aplicando alguns dos conceitos aqui, só o vinagre não rola não. Até pode temperar a salada com vinagre. Quero dar esse exemplo de temperar a salada com vinagre e de tomar um vinagre com água, se eu não me engano. E assim,
muito, muito interessante, muito bom mesmo, um livro muito bem feito. E eu acredito assim que quando a teoria, ela é ótima, ela é importante, ela precisa existir. Mas quando você tem a prática, nossa, aí que a pesquisa fica mais completa. Porque pensa, ela não só tá na teoria, como ela tá na prática, né? Fazendo a prática, praticando mesmo. E o estudo, ela vai olhando, não é muito legal, é muito, muito bom mesmo. Eu tenho gostado e a gente acaba aprendendo muito. Que pena, assim, que o Instagram dela é em inglês e eu não sei inglês. Não sei inglês, mas eu assisto as imagens. Eu entendo por imagens. Samuel tá numa bagunça feia aqui nessa sala. Samuel, o que vocês ouvirem de barulho aí atrás aí, pode saber que é o Samuelzinho. Então era isso que eu queria partilhar. Eu gostaria muito de partilhar sobre o que eu tenho colocado em prática, que é a ordem. O que eu mais tenho colocado em prática em relação a esse livro é a ordem. A ordem, ela significa muito a ordem dos elementos, a ordem das coisas. A ordem e não comer carboidrato sozinho. Nossa, é muito bom, muito legal. Então eu queria partilhar esse conhecimento aqui com vocês e eu espero que faça sentido, né? Que faça sentido e que agregue algo. Se não agregar nada também, aí vocês me desculpam. Mas é isso, eu achei interessante e eu queria falar sobre. Tchau e até o próximo vídeo.